Primeiro, é uma honra estar aqui conversando com você e, sobretudo, de um tema que eu julgo ser muito pertinente para o Brasil e muito caro para a nossa história brasileira. Nós tivemos os últimos 4 anos, não é, um período absolutamente tenebroso. Nós acabamos com toda uma história ambiental, histórica, de posicionamento internacional, sendo colocado de fato para segundo, terceiro plano. Então, realmente foi um período muito, eu diria, triste na história do Brasil. Nós estamos, neste momento, retomando um novo momento, onde toda a política ambiental ela está sendo reposicionada, mas, ao mesmo tempo, também os desafios continuam. E aí, por exemplo, ontem, quando nós tivemos o lançamento da Frente Ambientalista com o Newton Tato, eu destacava exatamente a minha preocupação em relação a 3 áreas no Senado Federal que nós precisamos estar com os olhos bem abertos neste momento, que é a questão da regularização fundiária, que é um tema que está hoje em debate dentro do Senado Federal. A questão também do PL do veneno, nós tivemos lá atrás algumas pactuações para evitar que esse projeto, na verdade, transitasse sem o devido processo regimental, respeitado. Isso, para nós, é fundamental. E a questão do licenciamento ambiental. Eu destacaria esses 3 projetos, mas tem vários outros aí, que inclusive estão na Câmara dos Deputados e que devem vir para o Senado Federal, que nós precisamos ficar muito atentos, porque eles sendo aprovados, há um retrocesso significativo na legislação ambiental. Nós levamos aí anos, eu te diria até décadas, para construir um arcabouço legal da política ambiental brasileira, e esse arcabouço legal está aí, está posto, ele precisa ser cumprido. Nós não podemos, na verdade, trazer, sobretudo, mudanças que flexibilizem, por exemplo, um incentivo, por exemplo, à grilagem, né? A questão do licenciamento tácito, a questão, por exemplo, da liberação do uso de agrotóxicos. Nós tivemos, especificamente nos últimos 4 anos, um aumento considerável do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, são esses temas que nós, aqui no Senado Federal, estaremos realmente muito atentos, vamos acompanhar e tentar evitar que essa pauta passe. Eu acho que uma junção de forças da sociedade civil, junto inclusive com vocês, da imprensa, não é? e dos parlamentares, tanto a Câmara quanto do Senado Federal, que tem uma responsabilidade pública, essa junção de forças, no meu entendimento, vai proporcionar aí um equilíbrio maior e evitar que pautas que são um retrocesso, na verdade, possam ser colocadas na ordem do dia. Pelo que eu entendi na sua fala, o maior esforço vai ser impedir a destruição do que necessariamente tem que construir alguma coisa. Exato, nós até chamamos de pacote da destruição, né? Porque ele vem em várias frentes, não é? Ele vem na frente do licenciamento ambiental, né? A gente sabe que, por exemplo, a questão da grilagem de terra tem sido, da forma como está apresentado de fato no projeto, aquela coisa de que o crime compensa, porque a cada dia que você tem um licenciamento, acaba se ocupando uma área que poderia estar sendo utilizada, por exemplo, para a produção, para a geração da própria alimentação na mesa do povo brasileiro. Ela vai se ampliando, o licenciamento vai acontecendo, sobretudo de forma tardia, e aí fica meio que compensando, por exemplo, quem ocupa terra, não é? Quem invade terra, quem faz realmente a grilagem. Então, esse tipo de promoção nós precisamos evitar, esse tipo de benefício, eu diria assim, a gente precisa evitar. Se a gente, na verdade, não estabelece regras e essas regras elas não são cumpridas, automaticamente você estabelece, na verdade, uma flexibilidade que acaba favorecendo, de fato, o crime e trazendo prejuízos graves para a questão ambiental. Quando você degrada, quando você desmata ou você queima, por exemplo, você tem um impacto muito grande nos biomas e automaticamente há uma degradação do ponto de vista ambiental. Sem dúvida, senadora. Agora há pouco a senhora falou sobre o arcabouço legal que nós já temos no Brasil em relação a questões importantíssimas da esfera ambiental. Agora, por outro lado, nós tivemos nos últimos anos um grande desmonte de órgãos de controle, também de agências que de alguma maneira monitoravam aí todo esse cenário ambiental. De algum modo, a Frente Parlamentar Mista Ambientalista do Senado vai atuar para que haja uma recomposição dessas instâncias de controle?
Perfeito. Eu acho que esse foi um ponto fundamental que chegou ao resultado que nós tivemos com o aumento de cerca de 80% no desmatamento e também nas queimadas. Órgãos que são muito caros para a política ambiental brasileira, como a FUNAI, como o IBAMA, como o ICMBio, como o INPE, que é sobretudo um órgão de pesquisa, eles acabaram sendo aparelhados e sucateados. Profissionais de carreira que estavam, por exemplo, há décadas nesses órgãos e que já vinham, na verdade, na construção de um programa muito consolidado e muito forte, eles acabaram sendo colocados totalmente para fora. Alguns foram obrigados a pedir demissão pelo nível, na verdade, de pressão e, sobretudo, o nível de falta de comprometimento. Então, o governo anterior, o que ele fez, eu te diria que não foi nenhuma uma questão de incompetência, mas foi uma questão muito focada para isso. Eles tinham, de fato, o objetivo de deixar a política ambiental totalmente em último plano. Não havia, na verdade, interesse por parte do governo. Veja esse cenário que nós estamos acompanhando hoje em relação aos povos Yanomamis. Quer dizer, tudo isso faz parte de uma política em que o governo anterior, na verdade, não deu a atenção devida. Eu acho que neste momento, quando você tem uma recomposição desses órgãos, quando você tem figuras importantes, não é, que já vêm, inclusive lá atrás vinham denunciando esses atos, hoje estão no comando desses órgãos, a própria ministra do Meio Ambiente como uma referência, não apenas para o Brasil, mas para fora do Brasil, é a demonstração maior do presidente Lula de que realmente ele quer uma nova política ambiental, que ele quer um resgate da política ambiental. Veja, na última COP que nós tivemos, o presidente foi para a COP sem mesmo ter assumido a presidência da República. E quando ele chegou lá, os olhares internacionais todos foram para ele. Hoje, quando nós temos, por exemplo, o John Kerry no Brasil, que vem para cá para discutir a política ambiental, significa que o Brasil foi reposicionado, o Brasil que foi páreo os últimos 4 anos, ele volta, na verdade, a sentar na cabeceira da mesa e volta a debater em grande estilo, do tamanho que é o Brasil, do ponto de vista da riqueza ambiental. Então, esse é um dado muito importante. Quando nós tivemos, por exemplo, durante 4 anos, sem sequer a presença do presidente da República, onde nós tivemos nesses 4 anos a necessidade da sociedade civil criar um órgão, criar uma iniciativa, que foi a Cúpula dos Povos na COP20, nas últimas 4 COPs, exatamente porque não tinha espaço de debater dentro do grupo, dentro da agenda oficial do governo brasileiro, isso significa que realmente a política ambiental não era prioritária. Então, eu acho que a gente está vivendo um novo momento, está havendo uma recomposição desses órgãos e com a recomposição de fato desses órgãos, a gente tem um retorno, na verdade, de uma política que foi abandonada, que foi arquivada, que foi colocada para trás e que eu acho que agora volta em grande estilo, num debate realmente da altura do que o Brasil merece. Senadora, na Câmara, a Comissão do Meio Ambiente tem sido alvo de interesse de grupos políticos que apoiam, por exemplo, a liberação da mineração em terras indígenas. No Senado, a briga é a mesma? Eu acho que no Senado nós temos ainda vários senadores que defendem nessa mesma perspectiva. Eu fiquei até muito preocupada com os vários discursos que eu tenho ouvido agora, sobretudo dos novos senadores, daqueles outros também que já vinham, que já defendiam de forma muito deliberada, por exemplo, a exploração de mineração em terras indígenas. Então, assim, alguns parlamentares, eles defendem isso de forma muito clara. Não tem, por exemplo, o cuidado, às vezes até de fazer de uma outra forma. Não, falam de forma muito escancarada, como eram, na verdade, como era o governo anterior. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio neste momento. Nós estamos com uma boa intenção, nós estamos com uma boa equipe do ponto de vista governamental, mas o Brasil é um processo democrático de direito que reúne os 3 poderes, né? Então, o poder legislativo brasileiro é fundamental para que a política ambiental possa avançar. Eu acho que a nossa grande luta hoje será travada dentro do Congresso Nacional em relação a esses senadores e deputados federais que têm uma visão mais ruralista, né? Que não tem uma visão do ponto de vista do desenvolvimento a partir de uma perspectiva também ambiental. Porque o que a gente sempre defende é isso, você tem que trabalhar o desenvolvimento, mas tem que respeitar, na verdade, os requisitos ambientais. E, infelizmente, há vários parlamentares que não pensam dessa natureza. Então, eu acho que nós temos, sim, para frente aí uma grande luta a travar, mas eu acho que agora com os olhares, né, com os holofotes mais para dentro do Congresso Nacional, que será, não há dúvida nenhuma, aí o nosso ponto fundamental. Senadora, muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia para a senhora. Muito obrigada e sucesso para vocês.